como é que eu posso dizer, no primeiro viral assim que a gente teve na internet, um dos primeiros que foi com as trans. E aí nossa produtora entrou em contato com a gente e falou, tem um podcast do Petri, vocês têm interesse de ir? E a gente falou, tem interesse, a gente foi lá, foi divertido. Ele chamou a gente mais umas 2, 3 vezes pro podcast dele. Já foi tudo isso? Foi, chamou a gente para participar do podcast dele no teatro também, a gente foi. Ele já foi uma vez também no Caverna do Ogro. Então quer dizer que logo a gente vai brigar com ele. Né? Só esperar. Só que aí, o que aconteceu? Em um momento a gente, por ele fazer comédia também, a gente começou a zoar em algumas coisas, tipo dele ser depressivo. A gente zoou com isso quando ele foi lá no podcast. Quando a gente fez o Troféu Ofensa, tinha o prêmio de maior depressivo, e aí a gente zoou também dele com isso. Eu não sei se foi por isso, mas a partir do momento, ele começou faz uns 5, 6 meses, a falar da gente no podcast dele. Primeiro falou que eu era talentoso e que Cássio estava surfando no meu talento. É verdade, ele falou isso mesmo. Esse tipo de coisa. Eu não acompanhei. Dirigir pra conquistar. Eu não acompanhei. Eu não acompanhei esses momentos. Sendo bem sincero, eu só ouvi falar porque os amigos falavam, Petri falou isso, Petri falou aquilo. E aí, o que é que aconteceu? Em um desses podcasts que me mandaram, ele falou sobre... Ele tirou de contexto uma piada minha, que foi um podcast que ele estava falando justamente que se afastou da gente porque percebeu que tinha alguma coisa de errado com a gente. Eita. Que é esse trecho que eu mandei pra Eric botar agora. Eu vi que tinha uma coisa errada com esses dois quando eu falei pra eles que o público deles estava indo na DM da Danúbia mandá-la se matar. E eles não se importaram. Se eu soubesse que alguém da minha audiência fez isso, eu ia ficar muito mal. Meu Deus, não é isso que eu quero. Não era isso que eu queria. Eu queria só fazer uma brincadeira. Mas assim, o cara não tem a noção, não faz nada. Eu lembro que eu falei pros caras, olha, isso tá acontecendo. Nosso público... Aí o Abner falou, fiquei muito orgulhoso quando eu soube que meu público tava mandando a Danúbia se matar. Agora aí vai na questão da responsabilidade. A gente faz há pouco tempo que a gente tem um público e não sabe a nossa influência. Certo. Mas o nosso público tava indo lá no Instagram dela mandar ela se matar, pô. Eu não sabia disso. Quando eu soube, eu fiquei muito orgulhoso. Caralho. Não, deixa eu... Mas tem um... E aí? Pronto. Mesmo? Foi esse podcast, esse trecho que me mandaram. Esse episódio do podcast dele. E aí, isso me deixou irritado porque é o que todo mundo faz com a gente. É pegar uma piada e tirar de contexto. Porque quando a gente começou a confusão com as comediantes mulheres, foi por conta de um quadro. Qual dessas comediantes você assediaria? Quadro... É verdade. Talvez sem noção, mas que eu achei engraçado. É o exagero. É o exagero da premissa cômica. Sim, porque como vocês fazem aqui, troca nudes. É a mesma coisa, exagerar numa questão de você... Você ia dizer, qual que você pegaria, namoraria? Exatamente. Mas aí você mudou pra assediaria e já... É o exagero. Exato. É uma forma de fazer comédia. E a Casa de Artistas fez um post tentando colocar a gente como assediadores. E Danúbia fez um comentário muito malicioso ali. Ela comentou assim, obrigado por proporcionar um lugar seguro. Aquilo me pegou porque eu já tinha encontrado Danúbia algumas vezes e eu nunca olhei com malícia, nunca falei com malícia com ela, nunca tirei nenhuma brincadeira. E aquilo ali, na minha visão, aquele comentário dava a entender de que a gente estava causando alguma insegurança enquanto encontrou ela. E aí a gente começou a zoar ela de volta, tanto que no quadro Maior Depressivo da Comédia, tá ela e tá Petri também. Tá ela, Petri e o Whindersson. E aí, eu não sei se de alguma forma, por ele ter depressão também, ele se compadeceu da dor dela e começou a fazer isso aí, colocar a gente como se a gente estivesse incentivando ela a se matar. Porque quando ele fala ali que falou pra gente que ela tava querendo se matar e eu disse que tava orgulhoso, ele tira uma piada minha de contexto e fala como se eu tivesse falado isso nos bastidores. Eu falei com estrutura de piada, que é o seguinte, você começa falando como vai se preocupar e depois inverte fez totalmente. A expressão de estar preocupado. E óbvio, depois inverte totalmente. E aí, isso me tirou do sério quando eu vi esse episódio dele. Outra coisa que aconteceu nesse mesmo episódio enquanto eu estava assistindo foi ele falar, porque aí ele tá dando a opinião dele. E aí, em algum momento, ele falou que eu e Cássio estava mudado, que a gente mudou depois que
venceu na vida, depois que se deu bem na comédia, a gente mudou. E depois que a gente parou de comer cuscuz, depois que a gente comprou uma TV 8K. Então, isso... Para de comer cuscuz. Parou de comer cuscuz, melhorar de começou vida. a comer carne. E isso aí me pegou também. Isso aí me pegou num ponto mais assim. Eu dei a minha opinião sobre isso. Porque eu acho que aí foi meu único erro. Foi dar uma opinião. Mas eu não posso ser refém do público a ponto de não poder dar minha opinião. O público tem que entender que eu sou uma pessoa comediante que faz piada e também sou uma pessoa que dá opinião. A mesma coisa que ele fez aí quando deu a opinião dele sobre o caso de Danúbia, que ele descobriu que a gente era pessoas ruins a partir dali. Eu dei minha opinião. Eu acho, de fato, que os caras têm uma visão preconceituosa sobre uma parcela da sociedade, da forma que eles falam sobre funkeiros e sobre pessoas pobres. Eu acho que, de fato, eles têm uma visão preconceituosa. E foi isso que eu falei. E aí eles tiraram também esses stories e postaram lá como se eu tivesse... Dando a cartada. Dando a cartada e Mas, como se eu tivesse... peraí, você falou que não sei o quê. Mas Você não esse falou? do- Não, Que- eu falei... Que a galera só não tava feliz porque vocês são pobres. Ah, só uma coisinha ainda. Sobre a Danúbia, o rolê do lugar seguro. Agora sim, de verdade, uma dúvida genuína. Você acha de verdade? O que você entendeu quando a Danúbia falou isso do lugar seguro? No que eu acabei de falar agora, eu entendi que ela estava dando a entender de que a gente não deixava o ambiente seguro. E você E não concorda com isso? como se a gente oferecesse algum tipo de risco. Vocês não, mas o público que vocês carregam, né? Porque você falando na piada, tudo bem. Mas sabe que tem uma legião que te segue, né? Quantos mil seguidores você tem no Instagram? Acho que 400 400 e pouco, né? alguma coisa, é. E você sabe, né? Que a galera vai a sério, né? Então, você entende? Eu acho muita ingenuidade se falar que, ai, não entendi. Ai, Abner. Não tô dizendo, não foi isso que eu quis, não foi isso que eu falei. Eu falei que aquele comentário dela colocava a gente como assediadores, colocava como se a gente estivesse oferecendo algum risco. E a gente não foi tava. isso. Foi isso que eu entendi do Não, comentário então eu vou te dela. explicar, tá? Womansplaining. A galera que vocês arrastam, eles não entendem que aquilo ali é brincadeira. Uma coisa é você ir lá e falar assim, fiquei orgulhoso. Tô brincando. Mentira, pessoal, não façam isso. É sério. E não sei o que lá. O que não rolou. E aí ela ali, imagina, não aconteceu nada comigo, eu tô cagando também, ninguém vem me encher o saco, sabe? Só que eu fico pensando nas mulheres, porque eu fico ouvindo também por aqui, sabe? E a reclamação, assim, gigantesca das meninas é isso também. Tem gente que defende vocês no sentido de entender a graça, não sei o quê. Só que na hora que vai pra uma câmera, pra um microfone, tipo agora, é muito perigoso, porque tem gente lá, tipo, agora provavelmente vão estar me xingando também. Tem ninguém Vão achar... xingando, Não? Não, Então eu vou não. falar mais. Tá. Não, sério, tá mas... falando muito também. Vai. Vou falar mesmo, Jorge, porque assim, Vai, tem vai. gente se matando, tem gente morrendo por causa disso. E vocês arrastam uma galera mesmo. Então, assim, é bem perigoso, sabe? Às vezes vocês têm uma arma na mão e. Mas eu não falei. Tá, vocês não, a gente entende, vocês são artistas e estão pela graça, a gente acabou de falar isso, eu também falo Faz um monte uma de bosta. piada. Uma piada séria é bom. Faz uma piada, mas carrega gente burra, que leva a sério e. Desculpa, mas o público Pois é bem é. burro, né? Então, Então- quando ela fala de proporcionar um lugar seguro, não é de você, Abner. O mundo não gira no teu umbigo. Não, sério, falando sério mesmo. Tem a ver com todo o público que vai atrás, sabe? Mas você entende que o post, ele tava falando sobre a gente e não sobre o público? Não tô falando do post, eu tô falando do Mas o do comentário que tem era no post. Sim. O comentário era no post. O post tava falando sobre a gente. O post não tava dizendo assim, esse tipo de piada pode fazer o público entender errado. O post tava botando eu e Cássio como assediadores. O post não tava falando sobre o público, tava falando sobre a gente. Tá, mas depois Então disso, o comentário vocês chegaram dela, a falar o comentário alguma coisa? dela vai direcionado a gente, não vai direcionado ao público. Não, ele vai direcionado a vocês, porque vocês que falaram, né, ué? Vocês Então, que falaram. então, ela não tava falando ela não tava fazendo comentário para o público, ela tava fazendo comentário pra gente. Sim, pra vocês. Não, eu- Obrigado por E qual vocês é- proporcionarem um lugar Confuso, seguro hein? pra gente, por não falarem pro público. Não, mas ó, posso que dar não uma opinião deve de um falar velho que isso, tem sabe? ver o ponto de vista dos dois? Não, é que eu quero saber Meio dele, né? termo. Que ele tá envolvido. Não, é que eu tô vendo que vocês estão falando coisas diferentes. Por exemplo, eu acho que você entender uma coisa que de repente. Eu até acho que de repente a Danúbia possa ter dito no intuito de assim. Você tá criando um lugar seguro, fazendo ironia que, tipo assim, porra, as pessoas que te seguem estão levando isso, podem levar isso como opinião. Eu entendo que ela pode ter dado isso e não foi ter o que colocado eu pra falei, vocês. De que foi repente o você que eu tem entendido disse. errado. Por outro lado,
Eu penso que se a gente, enquanto comediante, for se preocupar que a plateia tá levando a sério e a gente não fizer piada, Tem... Acabou não, mas o humor. não foi pra não E- fazer piada, igual eu falei. Fala, continua falando então. Ah, que orgulho, não sei o que lá. Mas, gente, é brincadeira, caso Não, mas vocês se a não gente fizer tenham isso aí não é entendido. humor. Não, mas aí, pô, a gente Mas tá lidando aí, com ó, gente se matando, outra- sabe? Infelizmente o público é bem devagar mesmo, né? E tem que ser falado. Mas aí você tá dizendo que eu tenho que tomar cuidado quando eu vou contar uma piada e ela não precisa tomar cuidado quando vai fazer um comentário. Mas o que foi Porque que ela, eu come- que ela fez que te prejudicou? O que eu acabei de te falar. tocou? Ela falou pra proporcionar um lugar seguro num post que tava falando de mim e de Cássius. Não tava falando do público. Mas, então ela Abner, poderia é se sério atentar. Esse teu argumento? É sério? É Você tá lógico, argumentando então isso? ela poderia argumentar de que o contextualizar de que estava falando aquilo pro público e não da gente. Outra coisa que ela fez foi pegar comentários desse post, postar 3 meses depois na rede social dela, como se o nosso público estivesse fazendo esses comentários no perfil dela e não lá no post da Casa de Artistas. Mas parece que eles estavam, né, na DM dela falando coisa. Não Os tava? prints que ela postou eram dos comentários lá na Casa de Artistas. Não era nos comentários. Se foi alguém na DM dela, eu já não sei. Eu não tenho É, acesso eu à soube DM isso, dela. Eu soube disso. Mas os prints que ela E postou não só eram dela, dos tá? comentários desse post de 3 meses antes. Sim. Ela pegou, postou nas redes sociais delas como se o nosso público tivesse ido naquele dia lá mandar mensagens para ela. Ou seja, ela tirou comentários de 3 meses atrás, de contexto. Ela tirou de contexto, postou nas redes sociais dela como se o público tivesse comentado nos posts dela e os comentários eram no post da Casa de Artistas. Mais uma vez tirando a parada de contexto para colocar a gente assim. Ah, desculpa, eu acho que não tem muito a ver, né? Mas tudo bem. Se Foram- você genuinamente acredita nisso, aí a gente é outra história. Não é sobre Mas é acreditar, muito- é o que ela fez, pô. É o que ela fez. Eu tinha acesso aos comentários da Casa de Artistas antes deles privarem. E ela pegou exatamente os comentários que eram no post da Casa de Artistas, postou 3 meses depois como se fosse no post dela. Então, mas Então, não só tá ela, bom, tá muito mas sério isso teve... aqui, tá ficando chato, Ai, tá gente, ficando tá vendo? chato. Ó, pessoal, Vamos fique bem terminar. registrado aqui que eu tava tentando Mas falar, agora tá? eu fiquei mas muito não curioso. tá dando aqui.